Abriu? Opa. Tá ouvindo? Um, dois, testando. Som ok, Rodrigo? Som tá ok? Tá. Boa noite a todos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão acompanhando a transmissão através do portal do Facebook e aos que estão presentes aqui também no espaço da nossa igreja. Vamos orar? Nós temos gratidão a Deus por estarmos aqui, por estarmos cultuando ao Senhor e gratidão porque Ele tem cuidado de nós. E vamos agradecê-lo por esse dia e rogar a inspiração do doce Espírito Santo para que Ele nos conduza neste momento de adoração a Deus, através da palavra que será lida, explicada e, se Deus quiser, aplicada aos nossos corações. Senhor, nós oramos mais uma vez, nos aproximamos de Ti e rogamos para que o Teu Espírito esteja conosco e Ele possa guiar-nos a toda a verdade revelada na Tua palavra e que porções generosas da verdade venha até nós e produza em nós coisas bonitas, coisas gloriosas para a Tua glória e o Teu louvor. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, abençoa as nossas vidas. Nós Te damos graças por tudo que temos recebido do Senhor, o pão de cada dia, a família, o lar, as roupas e, sobretudo, o Evangelho de Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado. Lembramos, ó Deus, que nós necessitamos do Senhor a cada instante das nossas vidas e por isso pedimos, fique conosco. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21 até o versículo de número 24. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, 5, 21 a 24. Vamos ler o texto sagrado? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Versículo 33. No entanto, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Portanto, nós temos dois imperativos relacionados à vida conjugal no que tange a mulher, a esposa. Ela deve ser submissa e deve respeitar o seu marido. Amém? Vocês estão comigo? Então nós vamos terminar essa aventura hoje sobre o papel da esposa no casamento. Eu preciso antes remontar aquilo que nós vimos na semana passada. Nós vimos que o casamento e a família estão sob ataque. Nunca antes estiveram tanto sob ataque como agora. Por quê? Porque se é necessário que se discuta
os termos e as definições do que é um casamento, do que é uma família, é porque essas instituições estão sofrendo grandes ataques. E não apenas a sociedade no geral, mas a igreja tem sofrido muito por causa desses ataques. Haja visto o número elevado de divórcio entre as pessoas na igreja, algo que antes não ocorria com tanta frequência. Hoje os dados mostram que o número percentualmente de divórcio na igreja é quase que idêntico entre a sociedade. E nós vimos que os grandes inimigos da família são três. A cultura secular em que nós estamos inseridos. A falta de conhecimento bíblico da igreja. E a ausência de uma vida cheia do Espírito, para que a igreja viva à altura do imperativo bíblico sobre casamento e sobre a família. Duas coisas que ocorrem: falta de conhecimento bíblico. E isto é grave, porque a batalha contra o casamento acontece aonde? Na mente. Aliás, toda a batalha que Satanás tem contra nós, essa batalha ocorre na nossa mente. É aqui. Nós precisamos da palavra. Por quê? Porque é a palavra que vai formar a nossa mente, nossa forma de pensar, de julgar as coisas, de raciocinar. E o Espírito Santo, é Ele quem vai nos dar o poder de ter esta vida excelente. O Espírito sem a palavra não age, e a palavra sem o Espírito não tem eficácia também. São os dois. Portanto, quando eu falo que as três grandes ameaças, a cultura. E na cultura eu coloco Satanás, com seus ardis. A falta de conhecimento bíblico e a falta de poder para viver à altura daquilo que a Bíblia fala sobre o casamento. Na semana passada eu falei de que o casamento, a igreja, na verdade, o casamento faz parte de um projeto de Deus em que Deus está formando uma nova humanidade. Nós lemos uma porção generosa do contexto desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, em que ele contrasta a sociedade de então com a igreja. E por várias vezes o Paulo diz: não vivam como vivem os gentios. Eu posso afirmar para vocês que é terrível que a nossa forma de viver, olha só, a nossa forma de viver talvez não seja em nada diferente da forma de viver de um ímpio. Nós temos os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, os mesmos valores. Já que ele chegou aqui agora, terça-feira eu estava aqui depois da oração conversando com o Kleber, e ele estava me falando de uma experiência da vida dele. E eu fiquei pensando nisso, viu, Kleber, desde terça-feira. Você está ouvindo? De que você disse que quanto tempo você gastou anteriormente na sua vida, quanto dinheiro, em que você reunia as pessoas na sua casa, e o sábado o teu almoço durava o dia inteiro, a noite inteira às vezes. Você falou de dinheiro desperdiçado e de tempo. Eu fiquei pensando nisso desde terça-feira. Porque
É lamentável quando a igreja, mas agora o Kleber não conhecia Jesus nessa época, tem o mesmo estilo de vida que uma pessoa que não é da fé. O que a pessoa que não é da fé, ela está esperando amanhã? Sexta-feira. O que eles colocam nas redes sociais? Sextou. E o que é o sextar para eles? Beber, fazer churrasco, dançar, enfim. Prazer, né? Recreação, entretenimento. Prazer, prazer e prazer. Lembra do Gorrin lá no CTPI? Ele diz que é o que destrói, eles disseram que o que está destruindo a cultura americana, 5x2. Lembra? Que ela trabalha 5 dias duro. E 2 dias ele fala que ele vai extravasar pelos 5 dias que ele trabalhou duro. Paulo vai falar aqui, não dá tempo da gente ver isso hoje, porque senão eu nunca vou terminar o papel das mulheres no casamento. E as mulheres vão me matar. Elas querem logo que chegue no papel dos homens. Portanto, vocês verão, a partir do capítulo 4 de Éfeso, versículo 1, Paulo pede, pelo amor de Deus, para que a igreja de Éfeso não viva mais como eles viviam anteriormente. Depois, em 4:17, ele vai pedir, não desperdicem o tempo de vocês. Vocês têm ideia de que um dia Deus vai prestar contas do nosso tempo? E diz o pastor John Piper que o Facebook e o Instagram vão revelar que nós tivemos tempo para orar, para ler a Bíblia. Do capítulo 4 de Éfeso até o capítulo 5, versículo 15, Paulo quase que lhe pede, pelo amor de Deus, para a igreja, tomem cuidado, 3 vezes ele repete isso, com o jeito em que vocês vivem. Não vivam mais como vocês viviam anteriormente. Não vivam mais como os pagãos que circundam vocês. Vivam diferente. E este jeito de viver diferente inclui 3 áreas primordiais para o apóstolo Paulo. Primeiro, casamento. Segundo lugar, família, pais e filhos. Terceiro lugar, local de trabalho. É o que ele vai explicar aqui, no capítulo 5 da sua carta. A nova humanidade de Deus, que é a igreja, ela vive de forma diferente no casamento, na família e no trabalho. Ok? Ele vai dar longas exortações sobre como o patrão deve tratar os seus empregados, e, sobretudo, como os empregados devem tratar os seus patrões. Ele vai falar como que um pai deve tratar um filho, vai falar como que um filho deve tratar um pai, e aqui, queridos, ele está dizendo como que os cônjuges devem viver à luz do fato de serem a nova humanidade de Deus. A igreja, eu repito, olha que privilégio que nós temos. É a nova humanidade de Deus. Nós nascemos de novo para uma nova vida. Não foi para viver como nós vivíamos anteriormente. Nascemos de novo para uma nova vida. Ok? Esse é o primeiro passo. À luz disto, nós vimos que a mulher é chamada para uma vida de submissão ao seu marido. E eu perguntei para vocês, não sei se vocês lembram quem estava aqui ou quem estava assistindo em casa. Qual é o limite dessa sujeição? Dessa submissão? Desta obediência da esposa ao marido? Desse respeito? Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 5, versículo de número 24. Olha só. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. O limite é esse, em tudo. Alguém pode perguntar, pastor, a esposa, a mulher que tem um esposo que não é cristão, ela deve se sujeitar a ele? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Vamos ver? 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 3. Pedro vai responder isto para nós. 1 Pedro 3, o apóstolo diz o seguinte: igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Não é cada uma a todos os homens, tá bom? É o seu marido. Para quê? Olha só a finalidade do Pedro. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha o que Pedro vai dizer: que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Não é isto que vai atrair o teu marido a Cristo. Se bem que não vai agora dormir com a camisa do Lula quando ele era vereador lá em Diadema. Não dá. Do Brizola, do Ulisses Guimarães, das diretas já. Não é isso. Mas que a sua beleza, olha, esteja no seu interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Porque você sabe que casamentos que se constroem a partir da beleza externa, eles são fadados ao fracasso, porque a beleza vai embora. Casou com o Rodrigo, ele era magrinho, né? Não, ao contrário, eu era magrinha. A Leda está fazendo uma pergunta. A Sara, no caso, quando ela pediu para o Abraão, né, se deitar com aquela outra mulher, Sim, Agar. ela, no caso, ela não estava sendo submissa a Abraão. Não, ela estava sendo pecadora, ela não confiou em Deus. No caso aqui, né, fala, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, né, que na realidade Ali ela pecou. Ali ela pecou. Ali ela não foi submissa, não. Ali ela não confiou em Deus. Ela tentou construir a promessa de Deus na força do braço dela. Esse dia estava passando a guerra lá em Israel. Isso é fruto do pecado da Sara. Os árabes nascem daí, do descendente de Agar, que é o Ismael, é o pai de todas as nações árabes. Fruto da desobediência do patriarca Abraão. Tá bom, Leda? A submissão da mulher ao marido é em tudo. E ela tem que submeter até mesmo se o seu esposo não for crente. Entretanto, ela não pode ser submissa a ele se ele a forçar a pecar. se ele não for honesto, se ele não tiver um comportamento honesto, vamos dizer assim, Um exemplo, o marido deseja fazer uma falcatrua em alguma área e ele seduz a esposa a entrar com ele. A mulher cristã vai dizer não. Por quê? Eu vou explicar agora. Qual é o motivo da sujeição dela? Olha o que o texto sagrado diz, voltando a Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como
ao Senhor. A sujeição absoluta da esposa é a Jesus Cristo. A sujeição absoluta da esposa é a Jesus Cristo. E a sujeição da esposa não é ao marido em si, é a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ela é sujeita a Jesus, submissa a Jesus, obediente a Jesus. Ela se curva a Cristo. E, como fruto desta relação em que ela é obediente a Jesus, ela transfere isto ao seu casamento, mas ela não se sujeita em absoluto ao seu marido, porque o seu marido não é Deus. A palavra do seu marido não é absoluta e o seu esposo é falho, enquanto que Jesus não. Ok? A esposa é submissa porque ela ama Jesus. Porque ela adora Jesus. É ao Senhor. Não é ao marido em si. Porque o marido é uma bênção. Porque ele é bonitinho. Porque ele é engraçado. Porque ele é bonzinho. Não. Sabe por quê? Porque se fosse ao marido e não tivesse essa dimensão da terceira pessoa, que é Jesus Cristo, a mulher poderia manipular o homem a partir disto. E poderia exigir do homem outras coisas, porque ela estava fazendo, cumprindo com este mandamento. Está vendo aí como eu sou submissa a você? Está vendo como eu te escuto? Está vendo como eu aceito a sua liderança? Que é isto? Ser submissa é aceitar a liderança do homem. Eu mereço isto em troca. Você precisa fazer isto para mim em troca. Como é a Jesus, a esposa não vai pressionar o marido, que tem sobre ele uma exigência, que eu estava pensando hoje, que um dia, que ele nunca vai conseguir cumprir com ela completamente. O teu marido não vai amar você como Cristo amou a igreja, embora ele é chamado a fazer isto. Mas ele não vai conseguir, porque ele é falho, é um pecador. Você casou com um pecador. Você casou com uma pessoa fraca. Você casou com uma pessoa que tem desejos de fazê-lo, mas não consegue, como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Por isso que tem uma terceira pessoa envolvida nisso. A mulher se sujeita e é submissa como ao Senhor. É um ato de adoração a Deus, que faz com que ela transfira isto para o seu relacionamento. Por isso que eu disse na semana passada, e volto a repetir, que o casamento é tão importante para nós, que ele é um sinalizador da nossa relação com Deus. A esposa vai demonstrar quem é Jesus Cristo realmente para ela, sendo submissa ao marido. E o marido vai mostrar o quanto ele ama Jesus Cristo, à medida o quanto ele está disposto a amar a sua esposa. É safadeza, é malandragem, se um dos cônjuges falar o seguinte: eu amo a Jesus, sirvo a Jesus, mas ele fracassa no seu casamento. É malandragem, safadeza. Portanto, o motivo da sujeição feminina, da submissão, é a adoração a Jesus. É o Evangelho. Tá bom? Esta é a primeira coisa que eu falei na semana passada e que estou recapitulando. A segunda, a criação, o reflexo da criação.
E para tal, nós precisamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Versículo de número 27. Nós precisamos de Gênesis 1 e Gênesis 2 quando nós tratamos desse tema. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. 3 coisas. Os teólogos chamam isso aqui do mandato cultural. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui o texto diz que o homem e a mulher foram o quê? Criados à imagem de Deus. Essa pessoa que está do teu lado, aí, o Alexandre, Silvana, é a pessoa que mais se parece com Deus, com quem você esteve hoje. Kleber, a tua esposa é a pessoa que mais se parece com Deus. O teu cônjuge não é alguém comum. Como dizia C.S. Lewis, você nunca esteve diante de um ser humano comum. Ele falava. Até mesmo o ser humano mais vil, ele carrega em si aquilo que os teólogos chamam de a imago Dei, a imagem de Deus, o reflexo de Deus. Essa imagem foi arranhada pela queda da humanidade, pelo pecado, mas ainda está lá. É o que nos confere a profunda dignidade. Nenhuma das criaturas tem em si isto, a imagem de Deus. Aqui está o fundamento que dá segurança às mulheres para que elas possam ser submissas aos seus maridos. Elas não são inferiores a eles. Da mesma maneira em que o homem foi criado, a mulher também foi. A imagem e a semelhança de Deus. A igualdade da criação está aqui. Ambos criados à imagem de Deus. É a única igualdade que tem. Agora, capítulo 2 de Gênesis. Deixa toda a criação sob o domínio de vocês. Criem ciência, sejam cientistas. A engenharia, a medicina, a farmácia, a educação física, a enfermagem, a psicologia, dominem sobre tudo. Eu vou dar capacidade para que vocês façam isso. Certo? E isso é um papel do homem e da mulher. Ambos foram criados com essa responsabilidade. Agora, a responsabilidade do homem é maior. Eu estava hoje estudando e pensando, eu precisava ter mais uns 2 encontros para falar sobre o papel aí do casamento. Porque as implicações da queda. Por que a Eva pecou primeiro? Por que as consequências do pecado é diferente para Eva do que foi para o Adão? Só que aí nós vamos avançar o mês de junho, e já não é mais o maio, já não é mais o mês da família. Deixa para outra ocasião, para a gente falar sobre isso.
A Marciele, pessoal que está em casa, está dizendo que junho é o mês dos namorados. Porque o pecado da Eva foi justamente isso, tomar a frente do Adão. Lá no paraíso. Quando a serpente foi seduzir, ela deveria ter chamado o marido dela. Não deveria ter comido do fruto. Hã? Não entendi. O Adão? O Kleber, terça-feira, falou para mim de um livro que tal, queridos, se tivesse homens dispostos a estudar, eu queria estudar esse livro com ele, com os homens aqui da igreja, chamado O Silêncio de Adão, de um psicólogo norte-americano chamado Larry Crabb, que tudo que vocês puderem encontrar sobre ele na internet, se puderem leiam. E a tese do livro é esta, eu li na época do seminário. Aonde estava o Adão quando Eva foi tentada pelo diabo? Aonde ele estava que ele não cuidou da mulher dele? Estava trabalhando? Estava assistindo o jogo? Estava do lado? Não fez nada, ficou quieto? Estava jogando videogame? Hã? Ô Celita, no começo nós falamos, a mulher é chamada para ser submissa em tudo, desde que este em tudo não envolva o pecado. A partir do momento que o marido pecar e na sua vida de pecado trazer ruim na sua família, a mulher não deve ser submissa a ele. Tá bom? No final eu pretendo falar algumas coisas práticas sobre isto, tá? Já que nós falamos sobre livro, eu vou indicar pelo menos 3 para que vocês leiam. Tá bom, Josi? Primeiro, o melhor livro de casamento que eu já li, O Significado do Casamento, Tim Keller. Ele e a esposa escreveram um livro chamado O Significado do Casamento. Tim Keller escreveu uma carta praticamente de despedida, está com câncer de pâncreas, está morrendo. Tim Keller, O Significado do Casamento. Segundo lugar, dei para minha esposa de presente, ela leu acho que em uma semana. Deixe-me ser mulher. É o título do livro. Deixe-me ser mulher. Elizabeth Elliot é a autora do livro. Lembra dela, Pedrinho? Terceiro, para melhor compreender-se no casamento. Talvez o segundo melhor livro sobre casamento que eu já li. É bem fininho. Autor, Paul Tournier, é um psiquiatra suíço. Foi presbítero da igreja presbiteriana na Suíça. E escreve a partir da psiquiatria, mas numa linguagem bem fácil e acessível. Um livro bem fininho. Para melhor compreender-se no casamento. Paul Tournier. Tem um outro. Quando pecadores dizem sim. E especialmente para mulheres, tem um chamado Feminilidade Radical, escrito por uma ex-feminista, atuante no feminismo nos Estados Unidos. Eu comprei e dei para minha esposa também. Tá bom? Para melhor compreender-se no casamento. Paul Tournier. T-O-U-R-N-I-E-R. Paul Tournier. Tá bom? Gênesis 2. Aqui vem a missão da mulher agora. E a minha esposa estava conversando comigo esses dias, dizendo, Fábio, a autora do livro que você me deu diz
esse livro Deixe-me Ser Mulher, a autora escreve um livro para sua filha. Que legal! É a esposa do missionário Jim Elliot, que foi martirizado aqui no Equador, na década de 60, quando ele era missionário. Eles eram norte-americanos. Ela tinha uma filha de 10 meses quando isso aconteceu. Quando a filha foi casada, ela escreveu essas cartas e agora foram publicadas. Ela diz: Fábio, a mulher foi criada para o homem. Vamos ver aqui. Gênesis 2, versículo 18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ok. Aqui está a missão da mulher. Criada para ser uma ajudante do homem. Agora, eu já ouvi relatos femininos se queixando desta palavra auxiliadora. Mas não há motivos nenhum em que as mulheres se queixem disto. Porque essa palavra na língua hebraica, ezer, auxiliadora, é uma palavra que é usada para descrever a ação de Deus em prol do seu povo. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa palavra socorro na língua hebraica é ezer. É a mesma palavra auxílio. Então, se ela discorre sobre Deus, não é falta de dignidade para descrever algo em que Deus dá à mulher. Se Deus, que é grande, não se importa em ser chamado de auxílio para os seres humanos, as mulheres não deveriam se importar, nem se sentir diminuídas em serem chamadas de auxiliadoras dos homens. Então, a ordem da criação diz que, em primeiro lugar, foi criado o homem. Para a nossa cultura, isto não tem muito valor. Mas os primeiros leitores desse texto aqui sabiam muito bem da importância de um primogênito numa família. As responsabilidades do primogênito. Coisas que hoje aqui não tem valor nenhum para nós. Mas lá na cultura antiga, quando eles escutaram a Bíblia pela primeira vez, eles sabiam do significado de Adão ter sido criado primeiro e de posteriormente Deus ter feito Eva para ele. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Oito e 9. É 11, tá, pessoal? Me desculpem. 1 Coríntios 11, 8, versículo 8 e versículo 9.
Vocês acreditam que a Bíblia é infalível? Ela é a palavra de Deus, que ela não contém erros? Que os autores da Bíblia escreveram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, foi o próprio Deus que falou através da vida deles? Então, vejam o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 11, versículo 8, versículo 9. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Essa é a ordem da criação. Tá ok? Vocês podem perguntar, pastor, o que significa a palavra auxiliadora? Idônea e semelhante a ele. A palavra auxiliadora significa, é descrita como um destacamento militar. A ideia é o seguinte: alguém está em um campo de batalha, está em desvantagem, o exército inimigo é maior do que ele. Daqui a pouco ele se depara com uma guarnição chegando, e esta guarnição lhe dá forças para que ele possa lutar contra o inimigo. Quando Deus criou a Eva, foi isto que passou pela mente do Adão. Agora eu tenho forças para viver, agora eu não estou mais sozinho, agora eu tenho uma companhia para que ela possa me ajudar na tarefa que Deus criou de multiplicar, governar e subjugar a terra. Hã? Aqui. Minha esposa está dizendo o seguinte: fomos criadas por Deus para glorificarmos o seu nome. E Ele nos criou com um papel, sermos auxiliadoras. E quanto mais desenvolvermos isso, mais glorificamos a Deus. Isso não significa que somos inferiores ou menores. Pelo contrário, Deus faz e fez tudo perfeito. Tá bom? Obrigado. O Tim Keller, um outro livro. Último livro que o Tim Keller escreveu, Nascimento, Casamento e Morte. Eu terminei de ler agora. As coisas mais importantes da vida, segundo ele: nascimento, e aí ele fala do nascimento físico, e o novo nascimento, que é espiritual, casamento, morte. Tá? É o último livro dele, que nós temos aí no Brasil. Não, ele está escrevendo um sobre esperança. Ele diz que enquanto está fazendo tratamento quimioterápico, está escrevendo um livro sobre esperança. E ele vai falar sobre, eu achei fabuloso, ele explicando o que significa isto, que a Bíblia fala da mulher, semelhante a ele. Não é igual. A música do Fábio Júnior, das metades das laranjas, ela está errada do ponto de vista teológico. Não é metade. Aliás, no livro do Tim Keller sobre o significado do casamento, ele diz que você nunca casou com alguém igual a você, alma gêmea. Graças a Deus que eu não casei com uma alma gêmea minha, com alguém parecido a mim. Eu não iria aguentar. Você iria aguentar alguém igual a você, Josi? Não. Você que se casa com um estranho, e esse estranho vai se revelar a você ao longo de todo o seu casamento, porque as pessoas mudam. Elas não permanecem as mesmas. Graças a Deus por isso. Nós estamos mudando, sendo transformados à luz do Evangelho. Eu já não sou quem eu era. Eu ainda não sou quem eu devo ser, mas eu já não sou quem eu era antes. Certo?
Então vamos lá. Uma analogia do Tim Keller é como um quebra-cabeça, peças diferentes, mas que tem uma que vai lá e encaixa. Essa é a auxiliadora, idônea, igual ao homem. Agora, eu penso que o peso que essa palavra traz, nós estávamos conversando isso terça-feira aqui na oração, é porque essa palavra submissão é muito pesada, culturalmente. Porque, infelizmente, nós vivemos mais influenciados pela cultura secular do que pela cultura bíblica. Lembra do que eu falei no início para vocês? A falta de conhecimento bíblico é um dos problemas nosso. Mas não é só o conhecimento teórico, isso tem que transformar a gente. Porque, olha só, a esposa é chamada a ser submissa a um líder. E o líder dessa casa é o marido. Deus fez ele líder. Não é o projeto de Deus que a mulher seja líder de casa. Aliás, a mulher não tem estrutura para isso. O apóstolo Pedro vai falar que a mulher é um vaso mais frágil. Não significa que a mulher não é sábia, não é inteligente. Em muitos casos, ela é muito mais inteligente do que o marido. E tem muito mais sabedoria, talvez, do que o marido. Mas é um projeto dado por Deus. Eu me lembro do pastor Martin Lloyd Jones, o pastor galês, que eu gosto dele. Ele disse que quando ele viajava pela Inglaterra pregando, ele ia para uma cidade, sempre se hospedava na casa de um casal da igreja. E ele fala que havia um contraste muito grande entre a esposa e o marido. Era um casal de pessoas muito crentes. Entretanto, com um grande contraste intelectual entre os dois. E não apenas intelectual, mas de temperamento também. A mulher era muito mais inteligente, ela graduou-se com louvor na universidade, o marido também era graduado. E ela era falante enquanto ele era calado. Entretanto, essa mulher fazia de tudo para que a liderança da casa fosse do marido e não dela, sendo que a personalidade dela e o temperamento dela era muito mais marcante do que o dele. E ele sempre observou isto. E ele conta que um dia ele chegou para ela e disse: irmã, está tudo bem no seu casamento? Ela disse: sim, pastor, está tudo bem. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Escute, desde que eu venho aqui pela primeira vez, eu percebo isto. E eu queria te perguntar, quem é que lidera e manda aqui nessa casa? Ela disse: mas pastor, é lógico que é o meu marido. Ele falou assim: e quem decidiu isso? Sou eu, é claro. É um papel que Deus deu ao homem e não deu à mulher. E tudo que Deus faz é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Voltando ao assunto de que é um choque cultural. Sabe por quê? Porque na nossa ideia, eu preciso resumir isso para a gente terminar. Na nossa ideia, líder é alguém cheio de glória. E os liderados são pessoas subalternas. Isto é a sociedade secular que valoriza e emprega isto. No reino de Deus é diferente. Ao dar a liderança ao homem, Deus espera que o homem seja um chefe. Não, um líder servo.
Porque ele vai liderar a sua casa como Jesus. E como que Jesus liderou os seus discípulos? Como que Jesus lidera a sua igreja? Servindo. O marido é o líder da sua casa, mas ele não é aquele cara que chega do trabalho à noite, senta no sofá e a mulher tem que vir. Porque a ideia de quando a mulher fala de sujeição é isso. Tem que vir tirar o sapato do pé dele, trazer uma bacia de água quente para fazer massagem nos seus pés, já ter a comida pronta em cima da mesa, os filhos todos limpos, sentados no sofá em silêncio, a casa toda arrumada. Não. A mulher não foi chamada para ser uma assistente do homem, para ser esposa. Mas Deus chamou o homem para ser o servo da esposa. E ele vai servir de tal forma que, se possível, ele vai morrer de cansaço e de fadiga por ela. Você está pronta para ser submissa a alguém? Se você estiver, case. Se você não estiver, não case. Você está pronto a morrer de tanto servir a tua esposa? Se você estiver, case. Se você não estiver, não case. E você que já é casada e casado, este é o padrão que Deus projetou para o casamento. E é um padrão tão glorioso que ele reflete o Evangelho. Nós iremos ver isto nas próximas semanas. Porque o casamento reflete a relação entre Jesus Cristo e a sua igreja. Jesus Cristo tanto foi submisso na sua relação com a igreja, como foi também servo. O Edson está dizendo aqui que ele é o líder do bando lá da casa dele. E a minha esposa está dizendo que quando os papéis se misturam, uma confusão está certa. O homem também que ama a sua esposa sabe que ela foi criada, não sei, agora não vi o restante da mensagem. É isto. Agora, queridos, o feminismo tem promovido um estrago muito grande nos relacionamentos. Aliás, na sociedade. Só um minutinho. O Pedro, depois a Leda. O Pedro está querendo casar, por isso que ele está aqui hoje. Ó. Nós reconhecemos o machismo incrustado na nossa sociedade com uma forma muito forte. Mas nós não combatemos o machismo criando um outro ismo. Nós combatemos com o Evangelho. Tá bom? As causas feministas são legítimas, algumas delas são. Lutaram por voto das mulheres, dignidade. Agora, quando elas tentam usurpar a liderança masculina e, sobretudo, igualar os papéis, comete um erro. Tá bom? Deixa eu dizer para vocês. Existe. Por que o feminismo ele é incapaz de reverter isto? E o livro que eu li hoje à tarde fala muito sobre os impactos do feminismo na cultura, no casamento, na relação familiar.
Mas isso é para uma outra conversa. Só o Evangelho é capaz de mudar a cultura chauvinista, machista que existe. Porque os problemas dos relacionamentos, eles ocorrem por causa do pecado. Tá bom? Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 3. Gênesis 3:16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Isso é uma maldição da queda. A mulher tem os seus problemas na gravidez. Isso não é só apenas na gravidez, é enquanto os filhos vivem, ela vive. A mulher também vai ter problema com o marido. Ela vai tentar dominá-lo. Olha só. Esse desejo da mulher aqui, seu desejo é para ele, é uma tentativa de dominação. E como que o marido vai responder a ela? Como que o sexo masculino vai responder às mulheres? Ele vai governar você com tirania. É a maldição do pecado sobre a Eva por ela ter comido do fruto proibido. O Adão tem a maldição dele. Mas o da Eva é este. E como que isto é quebrado, pessoal? Como que essa maldição de Gênesis 3:16 é quebrada? Pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho de Jesus Cristo entra no coração de um casal, e eles se rendem ao amor de Deus, respondem com fé ao sacrifício de Jesus na cruz, que foi realizado para desfazer as obras do diabo, para desfazer os efeitos da queda. E quando o Espírito Santo inunda esses cônjuges, aí a mulher deixa de tentar dominar o seu marido, e o marido não mais vai tentar governá-la com tirania, mas ela vai ser submissa a ele, e ele vai amá-la como Cristo amou a sua igreja. É o Evangelho de Jesus Cristo que coloca no lugar aquilo que foi tirado por causa do pecado. Ok? Pedro. Você tinha que falar no microfone, né, para o pessoal em casa ouvir. Como é que faz? Aqui, ó. Pode vir aqui, né? Pode aparecer, não é proibido, não. Liga o som. Oi, som. É que você já deu a dica do que eu ia falar, né? Mas é ali onde você leu em que Paulo falou, um pouco acima fala que o homem é a glória de Cristo e a mulher é a glória do homem, né? Então, aí você falou da relação entre nós e Deus, né? E entre a mulher e Deus. E pelo Evangelho, nós obedecemos a Deus e somos submissos a Deus pelo que Ele fez por nós, certo? Não em troca de alguma coisa. E a mulher, eu pensei, né? A mulher é submissa pelo homem, submissa ao homem por conta dessa... Ao homem não, ao seu marido. Ao seu marido por Isso. conta de uma relação parecida, né? Que nós somos a noiva de Cristo e Sim. nós somos submissos a Cristo por conta daquilo que Ele fez por nós. Aí, se a gente chegar na criação, a mulher ela, como Paulo disse, ela saiu do homem, né?
Então tem essa questão também da criação. Ela foi criada do homem e para o homem. Isso. Aí essa é a relação entre a mulher, o homem e Deus, né? E Jesus. E Jesus. E nós, como noiva de Cristo, também temos essa mesma relação, né? Dessa submissão. Jesus Cristo veio ao mundo e se submeteu ao Pai. Ele não era diferente do Pai, igual ao Pai, mas ele se submete ao Pai. Ao papel da esposa, submissão. E ele ama sacrificialmente em prol da igreja, papel do marido. Tudo o que os cônjuges fazem remetem a Jesus. E essa é a motivação deles. Jesus. Por aquilo que ele já fez por nós. Tá ok? Tanto mulheres quanto os homens. Legal, Pedro. Leda. No microfone, para o pessoal em casa escuta. Antes o senhor falou que no início ali que o senhor citaria exemplos, né, de submissão. Só que o senhor falou o que não é submissão. Então eu queria saber, cita um exemplo de submissão. Agora. Desafios para nós. A esposa não é inferior, não é escrava do homem. Tampouco subalterna. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa a submissão que a mulher não pode trabalhar, não pode estudar. Qualquer violação disto é machismo e é dominação masculina, o que é reprovável pelo Evangelho de Jesus Cristo. Submissão não é aceitar abusos físicos. Aliás, se alguma mulher que porventura estiver ouvindo isto, estiver sendo abusada fisicamente, sexualmente, pelo seu cônjuge, você deve sair da sua casa, procurar um abrigo, procurar ajuda e denunciar o agressor. E você está livre deste casamento. É violação do pacto. Tá bom? Submissão não significa que a mulher vai seguir o marido no pecado. Eu já falei sobre isso. Não significa que ela vai aceitar todas as palavras do marido. A palavra absoluta dela é Jesus. O marido é relativo, Jesus é absoluto. Submissão não significa que a mulher vai renunciar aos seus pensamentos, suas opiniões. Tá bom, Leda? Não significa isso. De que ela vai se manter calada e o marido tomará todas as decisões e ela não vai falar nada. Como não vai tentar influenciá-lo sem coerção. Tentar persuadi-lo em caso se ele estiver errado. Eu vou dar um exemplo disto. Não significa que ela não seja competente, muito pelo contrário, e que não tenha sabedoria. A mulher, aliás, os maridos que vão casar, eles precisam estar prontos. Se ele quer viver um casamento de Deus, eles precisam estar prontos para serem criticados. Tá bom? Porque se a mulher não vai seguir o marido no pecado, e ela é uma mulher sábia, ela anda com Deus, quando ela vê o seu marido se desviando da rota, o que ela vai fazer com ele? Em amor, ela vai dizer, escute, você não acredita que você está errado? Quer saber? Abram a Bíblia de vocês aí, 1 Coríntios 16. O tempo já não permite mais, pessoal. O papel do homem, eu estava lendo a Bíblia essa semana,
1 Coríntios 16. Não aceitem. Para que a mulher seja submissa ao marido, o marido precisa andar com Deus, amar a Deus. Isso vai ser mais fácil para ela, né? Se ele não fizer isto, ela deve renunciar, em alguns casos sim, como eu falei, mas não deve abrir mão de ser submissa. Tá bom? O que se espera do homem? 1 Coríntios 16, 13 e 14. Olha aqui algumas coisas, pessoal. Eu estava lendo a Bíblia e falei, isso aqui é para o homem. Fiquem alertas. Um líder, atenção de um líder. Permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem. Tudo está difícil. Coragem. Sejam fortes. Façam todas as coisas em casa com amor. A mulher pedir para você ir no mercado, vai com amor. Não esqueça do que ela pediu para você buscar para ela, não. Tá bom? Se fosse você, eu grifaria isso na sua Bíblia. Fique em alerta, permaneça firme na fé, mostre coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. É o que se espera de um homem. Agora, o que é submissão? Leda, é a inclinação da vontade em dizer sim à liderança do marido. Tá bom? E uma disposição de espírito em apoiar as suas decisões. Olha só, eu vou repetir. Submissão é uma inclinação da vontade. A sua vontade é não ser, mas você vai incliná-la para que ela seja. Em dizer sim à liderança do esposo e uma disposição de espírito para apoiar as suas iniciativas, que espera que o marido tenha iniciativas. Haverá momentos, olha só, em que você vai hesitar diante das decisões do seu marido. O que fazer nesta hora? Seu marido quer tomar uma decisão, mas você é sábia, você é uma mulher de oração, você teme a Deus, você vive na plenitude do Espírito Santo. Você vai confrontar ele? Não, de jeito nenhum. Você vai chamá-lo e vai dizer o seguinte: é como se eu tivesse que tomar uma decisão tola. E a Eliane está vendo que eu vou tomar uma decisão tola. E ela vai chegar para mim e dizer: Fábio, vem cá. Eu sei que você orou muito. Mas ela sabe que o miserável não orou nada. Eu sei que você procurou as pessoas da igreja que são sábias. E tomou conselho com elas antes de tomar essa decisão. Por que existem pessoas mais velhas na igreja, presbíteros na igreja? É justamente para isso, pessoal. A Bíblia fala das mulheres mais velhas. Como nós precisamos das mulheres mais velhas na igreja. A Bíblia fala que elas podem ajudar as mulheres mais novas a como viver no casamento. E ela vai dizer: Fábio, você tomou conselho, você pensou muito. Fábio, eu aprecio a maneira como você lidera a nossa família, como você assume riscos, como você toma decisões. Entretanto, eu não estou em paz diante dessa decisão que você quer tomar. Vamos orar mais?
é isto. Notem, ela não atacou a autoridade do marido, ela reconheceu aquilo que Deus deu, aquilo que Deus ordenou, mas ela vai persuadi-lo a tomar uma decisão sábia, orando mais, buscando mais a Deus. Tá ok? É difícil de entender? Não. Difícil é praticar. Né, Josi? Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana com os desafios para o homem. Amém? Vocês têm que falar lá no grupo, lá, ó, está sendo bom, vamos lá na igreja. Não era importante ter mais casais aqui assistindo? Tem que falar, olha, está sendo muito bom. Só o pastor chamando não dá certo, não. Vamos orar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Desde o início, eu tenho falado para vocês quais são as 3 ameaças: a cultura, a falta de compreensão bíblica e a falta de uma vida cheia do Espírito Santo. Só cheios do Espírito Santo nós podemos cumprir isso aqui. Então vamos pedir para que o Espírito nos encha. Kleber, vem orar para nós. Já lembra de orar pelo Renato, tá bom? Orar pela Fernanda, que está sempre pedindo oração pelo pai dela. Infelizmente o pai dela faleceu ontem, vítima do Covid lá em Londrina. Tá bom, Kleber? Boa noite, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Ó meu Pai amado, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, esses ensinamentos para que vivemos de forma que agrade mais a Ti, meu Pai amado. O Senhor nos capacite para isso, para amarmos as nossas esposas. Que o Senhor quebrante o nosso coração para que tenhamos esse discernimento, essa capacidade para amarmos elas, meu Pai amado. Da mesma forma que o Senhor também toque no coração das nossas esposas, para que elas nos auxiliem, sejam submissas a nós, para que tenhamos uma vida em comunhão e uma vida em edificação para o Teu reino, meu Pai amado. Que o Senhor nos auxilie, cuide de nós, para que servimos a Ti, meu Pai amado, acima de tudo, acima de qualquer conflito que tenhamos entre marido e esposo e esposa. Que o Senhor nos capacite para que, acima de tudo, servimos o Senhor, meu Pai amado. Eu quero colocar em Tua presença a vida do Renato, que o Senhor toque na vida dele, na família dele, que o Senhor abençoe a vida dele, meu Pai amado. Que, como diz na Tua palavra, que todo fardo seja colocado em Jesus, meu Pai amado. Que o Senhor tire todo o peso que existe na vida dele. O Senhor sabe do momento que ele está passando. Que o Senhor tire todo esse peso que está na vida dele e que ele coloque em Ti, meu Pai amado. Que ele descanse no Senhor, meu Pai amado. Que o Senhor cuide dele, dê uma saúde para ele forte, dê perseverança para ele na Tua palavra, meu Pai amado. Também quero pedir pela vida da Fernanda, da família dela,
Que o Senhor conforte, meu Pai amado, o coração dela, de todos os seus familiares, com a perda do pai dela, de todos os amigos, entes queridos que estão sofrendo com a falta do pai dela. Que o Senhor cuide deles, meu Pai amado. Dê alegria, dê perseverança, dê forças para que eles vivam e honrem a Ti, meu Pai amado. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo esse estudo, que está aqui presente também. Que o Senhor nos conduza para as nossas casas em segurança, nos conceda uma noite de descanso para todos nós, meu Pai amado. Uma noite de restauração, uma noite de renovação física e mentalmente, meu Pai amado. Que tenhamos perseverança em Ti, tenhamos perseverança na Tua palavra, meu Pai amado. Nos capacite para servir a Ti. Muito obrigado, é o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, que está encerrado o nosso estudo de hoje. Obrigado.